E aqui no Instagram também. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tá vendo que o pessoal aqui já está entrando. Osael, lá do Sul, Santa Catarina. Osael, boa noite. Você foi o primeiro a entrar, parabéns. O pessoal do Face também está começando a entrar. O pessoal do Instagram também. O Vaguinho de Osasco já está aqui. Paulo Rocha, Douglas Gonçalves, Saulo Fontes. Boa noite a todos. Guilherme, Ivair de Francisco Beltrão, vizinho da Argentina. Mastercard de Rio de Janeiro, Julian Santos, nosso representante em Salvador. Romília Rangel, Itajubá. Boa noite, pessoal. Ayrton Aragão, Fortaleza. Estou vendo aqui todo mundo já presente. Bem-vindo a todos. Gente, queria avisar também aos líderes regionais. Hoje, graças a Deus, nosso movimento conta com quase 50 centros espalhados no Brasil inteiro. Então, nós vamos ter aqui um segundo seminário de líderes esse ano novamente, de 25 a 27 de agosto. Então, você que é líder ou é candidato a também abrir uma sede, abrir como é que se chama isso? Filial, uma Beit Nor na sua região. Então, fica ligado. Você pode vir também participar do nosso seminário, que vai ser, se Deus quiser, em 25 a 27 de agosto. Pessoal, vou pedir para vocês compartilharem, para avisar os nossos irmãos, nossos amigos, que a gente já está no ar. Hoje nós temos uma aula muito especial, muito interessante. O tema dela é como saber a minha missão na vida. Uma coisa interessante, concorda? Então, o pessoal aqui está querendo saber. Vamos lá. Então, eu peço para todos compartilharem e avisar os nossos amigos que já estamos aqui no nosso, chama, bate-canal, Apóstolos, começando a nossa aula. A nossa porção da Torá dessa semana é a porção de Balac, aquele perverso rei que contratou um perverso profeta para amaldiçoar o povo judeu. Balac, ele viu que o povo judeu conquistou a primeira terra, conquistou primeiro um rei muito forte, que era o Og, era um gigante enorme. Midrash conta que ele era filho dos titãs, aqueles nefilim, aqueles caídos, enfim, lá em Gênesis, no início. Depois, o povo judeu derrotou também Sihon. Sihon era um povo muito, muito forte também. Está escrito que se Sihon tivesse cheio de formiga e não cheio de itushim, como é que fala itushim? Mosquitos? Mosquitos. Oh, obrigado. Se tivesse cheio de mosquitos em vez de gente, ninguém ia conseguir conquistar, de tanta gente que tinha lá. E se tivesse somente o rei deles, sozinhos, também ninguém ia conseguir vencê-lo. E os judeus venceram Og, venceram Sihon. E aí, quando chegou na vez de guerrear com Balac, Balac ficou com medo. Venceu esses dois, como é que eu vou vencer eles? São muito poderosos, então não dá para vencer. Então ele começou a pesquisar, da onde que vem a força desse povo? Como é que eles são tão fortes? Venceram gigantes, venceram Sihon, venceram Og. Da onde vem a força desse povo? Aí descobriu que a força do povo vem da onde? Vem da boca, não vem da mão. A bênção que Isaac deu para Jacó, quando ele apalpou Jacó, o que ele falou? Akol kol Yaakov, vayadayim yedei Esav. As mãos são as mãos do Jacó, desculpa, a voz do Jacó. As mãos são as mãos do Esaú. Os sábios explicam que a força do Esaú está na mão, na espada, a força do Jacó está na voz. Então explicaram isso para ele. Ele falou, bom, se a força deles, do povo judeu está na voz, eu preciso procurar também alguma pessoa que tem força na voz. Quem que é? Aí descobriu. Tinha lá o Balaão, que era um profeta que podia amaldiçoar. Tinha uma língua que todo mundo tinha que ser amigo dele. Então, mandou chamar o Balaão, mandou chamar ele, vem cá, toda a história. Balaão no início não quis vir, não podia vir. No final, Balaão foi. E quando ele foi abrir a boca para amaldiçoar o povo judeu, o que saía somente? Só bênçãos. E assim ele falou, assim está escrito, ויהפוך השם לוקח לך את כלילת בלעם לברכה, כי אהבך השם לוקח. E Deus, o eterno teu Deus, transformou a maldição de Balaão em bênção,
porque o Eterno te ama. Então, sendo assim, ele não conseguiu amaldiçoar. Depois de várias tentativas, ele teve uma ideia. Ele falou, olha só, vamos fazer uma coisa. Não dá pra, Deus não quer que eu amaldiçoe esse povo. Porém, falou Balaão, Eloquim Sheleilu Sonezimahu. O Deus de Israel, ele odeia a promiscuidade. Isso ele não suporta. Não suporta. Promiscuidade, não suporta. Então, sendo assim, vamos promiscuir este povo. E aí depois é fácil, aí a gente ganha deles. Eles pecando, vai sair de cima deles a bênção divina, e aí vai ficar fácil. Contratou 24 mil meretrizes, na verdade, algumas eram filhas de reis lá, de príncipes, mulheres importantes, começaram a promiscuir com o povo judeu. Agora, da onde, por que que tem um comentarista também, isso entre parênteses, por que que Deus odeia a promiscuidade? Tem um comentarista que explica da seguinte maneira, gente. Por que que ele não odeia? É claro que um judeu não pode comer também misto quente, né? Feijoada com rabo, com pata, com orelha. Também um judeu não pode. Mas por que que esse pecado está escrito que Deus odeia? Então se explica da seguinte maneira. A reprodução humana, ela é algo divino, é algo infinito. Porque um casal gera um filho, que gera um outro filho, que gera um outro filho, filhos, netos, bisnetos, taranetos, até o final das gerações. Lá se expressa a força do infinito. Então lá é uma parte divina que Deus colocou dentro do ser humano. A semente é algo divino. Então, quando, por exemplo, a pessoa ela usa isso, promiscui esse algo divino, aí Deus odeia. Aí tem esse ódio, tem toda essa... Mas isso entre parênteses, é uma explicação que tem sobre esse trecho. Agora, o que acontece? Começava a promiscuidade. E aí veio o chefe da tribo de Simão, tribo de Simão, e começou a fazer uma relação explícita na frente da tenda, publicamente ali. Quando isso aconteceu num lugar, perante um lugar sagrado, o tabernáculo, o Pinhas, vocês sabem quem é Pinhas, gente? Pinhas, pessoal de casa, vocês sabem quem é Pinhas? Podem postar, gente, pode postar quem que ele era, neto de quem que ele era, ou filho de quem, vão postando aí, tá bom? Vamos ver. O sinal tá bom para vocês? Alguém reclamou aqui? Bom, então, gente, quem era o Pinhas exposto, eu vou continuando aqui, e vocês também vão compartilhando para aumentar nossa audiência, já tem bastante gente aqui no YouTube, bastante gente aqui no Face, pessoal, mas vamos aumentar. Coisa boa, não tem limite. Vamos lá. Então, o Pinhas, quando ele viu aquilo, o neto de Itró, ele tinha uma descendência, isso, Pinhas, muito boa, Flávio, ele tinha descendente de Itró, exatamente. Agora, tinha outra ascendência mais nobre um pouquinho, além de Itró. Quem pode me responder aí? Filho de Arão, não, quase, passou perto. Alguém respondeu aqui, filho de Arão? Arão, não, passou perto. Neto de Arão, Aldemir Campos, parabéns, é isso aí. Ele era neto do Arão, filho de Lazada, viu, André? Muito bem. Breinor, estão afiados, gente, estão afiados, parabéns. Gente, ele pegou uma lança, esse Pinhas. Mas primeiro, aliás, antes de pegar a lança, ele foi até Moisés. Falou, Moisés, olha o que está acontecendo. Eu me lembro, Moisés, que você ensinou a gente que se acontece um fato desse, a gente não precisa nem levar um homem desse para o tribunal. A gente pode aplacar a ira divina nesse momento agora. Ou seja, a gente acaba com os dois agora. Moisés falou, olha, aquele que traz a carta, que ele execute ela também. Aquele que lê a carta, que vai e execute. Pinhas foi, pegou a lança, fincou nos dois, matou os dois. E aconteceu muitos milagres depois que ele fez isso. Enfim, não é o tema da nossa aula hoje. Quem quiser olhar no Midrash um pouquinho depois. Mas ele aplacou a ira divina, assim está escrito. O que eu queria comentar hoje é o seguinte. Alguns comentaristas fazem uma pergunta meio que óbvia. Esse Pinhas, ele era um neto do Arão, ou seja, ele tinha ele tinha pedigree. Mas ele era um rapaz jovem, está escrito Tsaei Shebahaburá. Ele era jovem, um dos mais jovens ali, um rapaz. E ele traz um problema muito sério para o líder da congregação, para Moisés,
Fala, Moisés, tem esse problema aqui. O que Moisés faz? Moisés se esquiva e fala, olha, cuida você do caso. Você que está falando, então toma conta. Imagina uma situação, está tendo um baita de um problema, eu vou procurar o delegado regional da minha... Está tendo aqui queimando pneu na rua, aqui em frente à sinagoga, eu vou procurar o delegado aqui da 96, o delegado fala, meu, cuida aí, você está trazendo um problema, cuida do problema. Eu vou trazer o problema para, sei lá, de uma coisa muito grave, não sei, problema de educação, saneamento básico para os secretários. Eles falam, meu, você trouxe o problema, você cuida. Foi o que aconteceu aqui. Pinhas, ele foi até Moisés. Falou, Moisés, você ensinou isso para a gente. Moisés falou, então, o que você está esperando? Moisés não se ocupou com aquilo. Vai você. Por que Moisés não se ocupou com aquilo? Por que Moisés não foi lá e tentou resolver o problema? Ele próprio. Então aqui, gente, tem alguns comentários, eu vou trazer uns 2, 3 hoje. Perfeito? Então vamos lá. Estou vendo aqui entrou alguém de Bauru. Eu peço, gente, se vocês quiserem postar a cidade de vocês, por quê? Às vezes podemos conectar vocês com alguns centros que tem próximo a vocês. Quando vocês postam, a gente sabe onde vocês estão, podemos conectar vocês. Muito bem. Então assim, gente, tem um comentarista que fala o seguinte, Midrash fala o seguinte, tinha um rei que ele preparou uma festa de casamento para a filha dele, para a princesa. Uma festa linda, linda, linda. Muito obrigado. Uma festa linda. Contratou fotógrafo, contratou uma orquestra, mandou fazer vestido e roupa para todo mundo, fez convites, decoração, salão de festa. Estava tudo pronto. 2, 3 dias antes do casamento, a princesa vai e faz besteira. Arruma um outro, trai o noivo. O que o rei faz? O rei fica pasmo, o rei não sabe o que fazer. O rei desaba. Aqui fala o Midrash. O povo judeu já estava 40 anos no deserto quase nesse episódio. Já estava bastante tempo. Venceram um rei poderosíssimo, como falamos no início da aula, que era o Sihon. Depois venceram o Og. Já estão agora quase na margem leste do Jordão para entrar em Israel. Falta só essa partezinha aqui, só vencer o Balac, e eles entram na terra de Israel. Moisés está confiante, Moisés está alegre, Moisés está esperando o momento de que eles vão poder já se postar na margem leste do Jordão para poder entrar. E aí, de repente, o que acontece? O povo, o que eles fazem? Começa a promiscuir. Moisés, qual é a reação dele? Ele não sabe mais o que fazer. É aquele rei que ele vê a filha promiscuindo na véspera do casamento. Moisés não sabia o que fazer. Pinhas veio, Moisés falou, não tenho forças. Faz o que você entender. Um comentário que tem. Tá bom. Tá bom esse comentário? Bom, se o Midrash fala, tá bom. Agora, dá para entender? Moisés foi aquele que defendeu o povo judeu em todas as situações, bezerro de ouro até, enfim, mas tudo bem. Tem um outro comentarista que fala o seguinte, foi uma coisa interessante, gente. Quem era a esposa de Moisés, gente? Postem aí. Quem era a esposa de Moisés? Pessoal da poltrona, pessoal de casa. Pessoal daqui também, não pode responder. Vamos ver. Orlando Leite colocou Vipora. Era quase Vipora. Oh, muito bem. Tzipora, isso aí, Tzipora, isso aí. Tzipora, todo mundo sabe. Cheio de Tzipora pulando aqui na minha tela. Gente, parabéns. A Tzipora, esposa de Moisés, de onde que ela era? Onde Moisés foi buscar ela? Hã? Vocês se lembram? Midian. O pai dela era o Jetro. Jetro, ele era Cohen Midian, está escrito, um sacerdote de Midian, lá da Mesopotâmia. E essa mulher que estava lá, junto a Cosvi Batsur, que estava fazendo pecado com Zimri Ben Salu. Zimri Ben Salu, ele era o chefe da tribo de Simão. Cosvi Batsur era o nome dessa mulher que estava pecando com o Zimri. De onde que ela era? Também? Ela era também de Midian. Cosvi Batsur, nasci Midian, está escrito. Ele era o chefe, ele era o presidente lá de Midian, ele era o líder de Midian, o pai dela, uma princesa. Então, o que acontece? Ele pegou a Midianita, por quê? Porque assim Moisés não podia falar nada. Se ele fala não pode,
Ele vai falar para Moisés, e quem te autorizou a Tzipora? Quem te autorizou a Tzipora? Então Moisés não podia falar, porque ele estava envolvido aqui. Ele era suspeito a falar alguma coisa. Não podia falar nada. Correto? A verdade é que Moisés casou com a Tzipora antes da entrega da Torá. Antes da entrega da Torá, eles não eram judeus. Eles eram todos Benor. Pai de Moisés, casou com a tia, Yocheved, Jequebel, fala em português. Hã? Josebel. Ele casou com Yocheved, Josebel. É isso mesmo? Quem era Jequebel? Jezebel. Oh, ok. Enfim. Ele casou com Yocheved. Yocheved era a tia dele, irmã do pai. Um judeu não pode casar com a tia. O Benor pode, pela lei judaica. Então eles eram Benor naquela época. E um Benor, ele não era um judeu. Ele podia casar com uma midianita tranquilamente. Depois da entrega da Torá, eles se transformaram num povo judeu. E aí vieram todas as leis com a entrega da Torá, que Deus entregou para os judeus. E aí ele não pode mais casar com uma moça que não é judia. Então, Moisés, ele não tinha problema nenhum de ter casado com a Yocheved. O problema do Cosvi já era depois da entrega da Torá, ele não podia. Com a Tzipora. Já o Zimri, ele fez errado. Mas, como Moisés aqui, ele tinha algum envolvimento, que a esposa dele também era midianita, ele não podia falar nada, foi Pinhas que fez. Ok, essa é uma segunda explicação. Agora, vamos lá, gente. Tem uma explicação que o Rebbe traz que é muito interessante. O Rebbe, ele fala o seguinte, cada pessoa desce para o mundo com algumas centelhas para refinar. Quando você pega uma água, você faz uma bênção na água e bebe ela para você ter uma garganta boa para poder continuar dando aula. Você está refinando aquela água, aquele objeto material que você teve contato. Você está trazendo uma santidade para o mundo. Enfim, assim funciona. E cada um tem um quinhão no mundo sobre o qual ele é responsável e sobre o qual ele precisa refinar. Nós falamos todo dia de manhã na reza, isso tem no Sidur Bnei Noach, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam amechin mitzadei gaven. Bendito és tu, eterno Deus do universo, que conduz os passos do homem. Tem versículo no Tanakh que fala Me Hashem mitzadei gever konanu, que Deus conduz os passos do homem. O que quer dizer isso? Então quer dizer que de repente teu chefe te chama, fala, olha, fulano, José, eu estou te dando uma promoção, você agora vai ser o superintendente da empresa e na França. Você tem que mudar para a França. Aí você não quer, mas ele fala, ou é França ou é rua. O que você escolhe? Então você vai forçosamente para a França com sua família, morar na França. Você acha que foi porque você precisa de emprego, você precisa de sustento, precisa de trabalho, precisa de dinheiro. Só que você não sabe que o motivo verdadeiro que você foi para lá é porque lá você tem algumas centelhas para refinar. Deus colocou no seu quinhão aquele local e ele te leva para lá. Ele faz acontecer alguns fatos que te conduzem para aquele local. E lá você tem uma missão. Você está dando de carro, você se perde no caminho, vai para um outro lugar. É que tinha alguma coisa para você fazer lá. Você não consegue saber. Mas se Deus te leva no local, com certeza, tem uma missão para você cumprir naquele local. Com certeza. Bom, colocando assim, falou Rebbe, por que Moisés não fez nada e justamente Pinhas foi aquele que fez? Por que Moisés falou para o Pinhas, faça você? Porque Moisés sabia que aquela mitzvah, aquela ordem de vida divina, de aplacar a ira de Deus, era o quinhão de Pinhas. Não era o quinhão de Moisés. Falou, essa aqui é a sua missão. Você vai e faça isso. Então, por isso que justamente ele, Pinhas, foi e cumpriu com a missão dele. Nós não sabemos onde estão nossas centelhas, mas Deus nos conduz até elas para que possamos refiná-las. Isso não acontece com os grandes justos, os tzadikim. Alguém uma vez me perguntou, aliás, não só alguém, várias pessoas, por que o Rebbe nunca foi para Israel? A gente pode dar algumas explicações.
Mas a verdade é que os tzadikim, eles sabem onde estão as centelhas deles. Eles vão sozinhos. Eles vão atrás das centelhas. Um tzadik não busca emprego para ganhar dinheiro. Ele busca centelha espiritual. Ele busca sustento espiritual. Ah, minha centelha está em Nova York, então para lá que eu vou. Ah, sustento? Ok, vamos se virar, mas as centelhas estão lá, eu vou para lá. Sustento, depois a gente dá um jeito. A gente funciona ao contrário, né? Ah, eu tenho sustento aqui, então vamos para lá. Mas eu sei que as centelhas estão lá também. Bom, eu vou contar umas histórias para vocês, até particulares, porque acho que talvez exemplifique um pouquinho aquilo que a gente está tentando transmitir. Eu, quando cheguei no Brasil, isso faz 23 anos atrás, eu estou 23 anos aqui, e estou falando bem português, eu acho, né? Alguém me perguntou, como é que você fala tão bem português? Eu falei, meu amigo, eu nasci no Rio de Janeiro. Carioca da gema. Agora, é que eu morei em Israel, morei nos Estados Unidos, eu casei, morei em Israel depois do casamento. Eu vim há 23 anos de Israel para cá para começar a trabalhar. Eu trabalhava num local, eu estava insatisfeito. Por alguns motivos, enfim, não vem o caso, mas eu não estava, talvez, conseguindo fazer o trabalho que eu gostaria. Talvez a culpa também foi minha. Enfim, mas o ponto é que eu estava muito insatisfeito naquela sinagoga onde eu trabalhava. Eu tinha um chefe, tinha um salário, mas eu estava muito satisfeito. Financeiramente, eu estava bem, eu tinha um salário que me dava para viver, vivia confortável na época, mas não estava legal, sabe? Estava muito angustiado. Eu vim com uma força tão grande de Israel, queria transformar o Brasil e, eu não sei, não estava conseguindo. E aí eu escrevi uma carta para o Rebbe. Falei, Rebbe, eu quero sair desse emprego. Para onde eu vou, eu não sei. Sustento, eu falei, não tem ainda outro emprego, mas eu não consigo ficar aqui. Eu quero ir procurar outra sinagoga para trabalhar, outro lugar. Eu botei nos livros do Rebbe, e aí vem uma resposta, o Rebbe falava assim, cada pessoa, cada indivíduo tem um quinhão no mundo, tem uma parte que ele precisa refinar. E quanto mais rápido, o Rebbe falava assim, quanto mais empenho você colocar na sua missão, mais rápido você vai conseguir refinar as suas centelhas. E aí, lá de cima, vão lhe levar para uma missão mais elevada depois. O Rebbe falava, tipo, trate de trabalhar mais forte, então. Você está insatisfeito? Trabalha mais. E aí, quando você refinar as suas centelhas deste local, lá de cima vão te levar para uma missão mais importante, mais elevada. Enfim, essa foi uma vez que aconteceu comigo. E depois de 21 meses, 21, 22 meses que eu estava naquela sinagoga, eu saí, fui para uma outra. Fiquei na segunda sinagoga que eu trabalhava mais 16 meses com meu segundo chefe. E depois fui para uma terceira sinagoga que eu comecei a trabalhar. Nessa terceira, sim, eu estava contente. Sim, eu conseguia fazer um trabalho legal. Mas tinha outras dificuldades, outros desafios. E um determinado, depois, eu trabalhei na outra, foi 2 anos e meio. Eu me lembro, foi véspera de Rosh Hashanah, 5.759, parece, se não me falha a memória. Exatamente. Véspera de Rosh Hashanah, 5.759. Eu escrevi uma carta para o Rebbe, pedindo que ele abençoasse a gente para um ano bom e doce, para o ano que está entrando. Eu coloco no livro do Rebbe. E lá saiu uma resposta, o Rebbe falava assim, que era importante a gente abrir uma nova sinagoga. Ok, abrir uma nova sinagoga? Aonde? Como? Como é que eu começo? Eu não tinha ideia. E além do mais, eu estava contente nesse último lugar, apesar de algumas dificuldades, a localização era bem desvantajosa, não tinha quase judeus onde a gente fazia o trabalho, era um local assim muito depreciado, mas eu estava contente lá. E o Rebbe fala, abrir uma sinagoga. Da onde? Aonde? Como? E eu confesso, meu erro hoje em dia, eu não toquei para frente esse projeto. Continuei na sinagoga onde eu estava. Sabe, você se acomoda, tem a zona de conforto, você continua. Passou então, mais ou menos, uns 3 meses.
E a gente montou um grupo de moças para viajar para Israel num seminário. Eu viajei com esse grupo, eu era orientador, fiquei lá praticamente um mês. Minha família veio depois também, esposa, 2 filhos eu tinha na época. E a gente ficou lá dando aula, foi muito interessante. Só que o seminário foi muito difícil, esse grupo. A gente empreendeu muito esforço, e no final, o resultado não foi tão bom quanto a gente esperava. Pelo menos no primeiro momento. A gente pensava que as moças iam se despertar um pouquinho mais, enfim. Eu voltei para o Brasil, um pouquinho chateado, porque eu esperava um retorno maior, até mesmo deu muito prejuízo para a gente aquele projeto, esse seminário que a gente fez. E eu escrevi uma carta para o Rebbe, para um assunto particular, nem me lembro. Coloquei no livro e veio uma bronca, gente. O Rebbe falava o seguinte: nós conversamos um assunto quando você esteve aqui. E, infelizmente, nada foi feito sobre aquilo. E o tempo é algo precioso, que não tem como voltar atrás. É uma perda irreversível, o Rebbe falava. E os judeus daquele local estão famintos e não tem ninguém que alimente eles. E cada dia que passa é uma perda assim, como é que chama? Irretratável, enfim. Dava uma bronca, e tem que fazer logo, e tem que ir rápido. Eu falei, uai, outra vez. O Rebbe está levando a sério a primeira carta. Eu falei. Eu pensei, como é que eu faço? Aonde eu vou abrir, gente? E depois, de onde eu vou ter dinheiro para abrir também? Você tem que alugar uma casa, de onde eu tinha? Não tinha. Eu comecei a pensar, passou um dia, 2. Aí quando passou 2 dias, o presidente da sinagoga me chamou. Ele falou, Yaakov, olha, eu vou ser bem sincero com você. Nós temos 2 rabinos aqui. Mas eu não preciso de 2 rabinos. Eu preciso só de meio rabino aqui, porque é uma comunidade decadente, a gente tem aqui, não tem tanta gente, e eu não tenho dinheiro para 2 rabinos. Ele falou, olha, vou te ajudar, fica meio período aí, meio salário, por um tempinho, vem conversar daqui a alguns meses. Ele me deu uns 2, 3 meses, assim, um aviso prévio, já diminuindo o salário pela metade. E tá bom. Foi bom. Se eu não fiz nada, lá de cima do céu já estão mexendo os palitinhos para mim abrir a sinagoga. Falei. Eu comecei a pensar onde é que eu abro, onde é que eu não abro, enfim. E aí eu procurava uma casa, primeiro ali na Bela Vista, perto da Paulista, por ali, Paraíso. Só que lá as casas eram pequenas, não tinha uma casa que comportava uma sinagoga, uma sala grande. E depois tinha um segundo problema também, que no momento que a gente fechasse o negócio, eu também não ia ter o dinheiro para pagar. Mas vamos lá, o Rebbe mandou abrir sinagoga, vamos lá. Procurando. Até que, enfim, eu vou encurtar a história, quem sabe um dia a gente pode contar para vocês mais alongadamente. Mas no final das contas, a gente acabou procurando aqui no bairro do Brooklyn. E minha esposa estava grávida. E quando nasceu meu 4º filho, o Israel, eu achei essa casa. Aí minha esposa, ela veio, quando ela teve alta da maternidade, ela deu à luz quando eu achei a casa. Eu trouxe ela da maternidade para cá com o neném. Ela viu, gostou. Você sabe que a gente tem sempre quem manda hoje em dia são as mulheres. Então ela gostou da casa. Voltei para casa, liguei para o corretor, fechamos o negócio. Estamos aqui até hoje. Eu não sabia de onde ia ter que pagar, como é que eu tinha o primeiro aluguel. O primeiro aluguel, eu tinha alguma coisinha, eu tinha economizado alguma coisinha, mas para o segundo eu já não tinha. Então eu dei entrada, depois 60 dias. Tinha 60 dias para arrumar um aluguel. Falei, ok, vamos lá. Fechamos e escrevi uma carta para o Rebbe. Antes de fechar, coloquei no livro. A carta era para uma mulher que ela queria usar peruca. Mas o dia ia casar, queria usar peruca, mas não tinha dinheiro para comprar uma peruca. Peruca é caro. Então, o Rebbe falou o seguinte para ela: assim que você receber minha resposta, você vai tratar de fechar o negócio, tipo comprar peruca. E referente à falta de dinheiro que você reclama, o custo alto, o Rebbe fala: nós temos um fundo especial para este assunto aqui comigo. Você só precisa me dizer em nome de quem escreveu o cheque. E você vai poder devolver esse empréstimo em suaves prestações ao longo dos anos. Aí eu fechei o negócio. Primeira entrada eu tinha, primeiro aluguel,
Pois Deus ajudou, e graças a Deus ajudou. Já estamos aqui 18 anos. Depois surgiu uma escola depois disso também. Já está com 9 anos a escola. Deus está ajudando também. Enfim, e graças a Deus vai crescendo. Mas por que eu conto essa história? Porque Deus vai levando você para onde estão as suas centelhas. Onde está ele vai levando, ele vai levando. Então tinha que enfinar um pouquinho as centelhas onde eu trabalhei na primeira sinagoga, depois na segunda. Depois Deus me levou para cá, eu estava procurando ali na Bela Vista. Deus falou, não, tuas centelhas estão no Brooklyn, vai para lá. Me colocou aqui. Agora, depois que a gente abriu essa sinagoga, depois de alguns anos, a gente começou uma campanha para ter uma sede própria. A gente queria ter uma sede própria. Aqui é alugado até hoje. E aí a gente começou a vender tijolos. Foi projeto tijolo. Cada tijolo, R$ 180 a gente vendia, telemarketing para a comunidade judaica. A comunidade judaica aderiu bem. Foram 2.000 tijolos que a gente vendeu. A gente comprava 10 tijolos, a gente comprou 50 tijolos, a gente comprava meio tijolo também. Tem tudo aí. Juntamos 2.000 tijolos. E aí a gente comprou um terreno querendo fazer a sinagoga, aqui na rua de trás. No final, o zoneamento não aprovava o templo. E aconteceu que esse terreno acabou virando escola. Nossa escola usa o terreno de hoje em dia, que está lá. Foi um projeto que demorou... A gente começou o projeto em 2007, se não me falha a memória. 2009 a gente comprou o terreno. 2009 a gente descobriu que não conseguia construir lá. 2010 a gente conseguiu vender o terreno, comprou a escola. A gente tinha muita esperança ainda de fazer a sinagoga e não a escola. Era o objetivo. Só que a escola consumiu todos os recursos, a gente hoje não consegue construir a sinagoga nem a escola. Consegue manter a escola. Mas esse período que a gente começou a levantar os fundos, até que a gente comprou lá, e um pouco depois que a gente queria, até a gente desistir de fazer a sinagoga, foi um período de muita agmat nefesh, de muita decepção, muita... Como é que fala em português, Yona? Agmat nefesh. Como é que você traduz? Temos um israelense hoje aqui para me ajudar a traduzir. Angústia, boa. Foi um período de muita angústia, ansiedade, porque era um projeto que envolvia altos recursos, expectativas, e procurava casas, enfim. E hoje eu descobri o seguinte, gente. Minha missão não era construir uma sinagoga bonita. Talvez não é essa a minha missão. O rei Davi quis construir o templo. Deus não permitiu. O filho dele construiu. Não era a missão dele. Talvez construir uma sinagoga bonita não era a minha missão. Qual sim a minha missão? Cuidar de Bnei Noach, cuidar das crianças na escola, cuidar da comunidade judaica aqui no Brooklyn. E se eu tivesse descoberto isso há 10 anos atrás, eu teria economizado muita angústia, muita decepção. Então é importante também que a gente saiba qual é a nossa missão. E não tentar fazer a missão do outro. E por que eu falo isso, gente? Porque hoje eu vejo muita gente, judeu, se comportando como, às vezes menos que Bnei Noach. Eu vejo muito Benor, ou não Benor, muito não judeu, querendo ser judeu. Está trocando a missão. Vejo judeu querendo comer no Big Mac. O judeu não pode comer Big Mac. O judeu de sexta-feira no cinema não pode. Ele está querendo fazer a missão do outro. Eu vejo também não judeus querendo virar judeus, cada um querendo as centelhas dos outros. Ele acha que a grama do vizinho é mais verde. Está tudo errado. Vocês sabem, uma vez teve um rabino, que desculpa, não era um rabino, ele era um comerciante, um homem muito rico. E ele voltou para casa, sexta-feira de tarde, antes do Shabat. O cocheiro dele deixou o comerciante em casa e foi estacionar no curral, não no curral, no estíbalo, né? Como é que fala o estábulo? Desculpa, boa, professor. Foi colocar o cavalo no estábulo. Só que quando ele botou no estábulo, ele pegou a toalha, foi para a mikve, tomar um banho, se lavar, se preparar para o Shabat. E o comerciante, o rico também, foi para a mikve dele. Era uma mikve mais elitista, né, que cobrava a entrada mais caro, para se preparar para o Shabat. O comerciante, quando ele estava indo para a mikve, ele viu um judeu lá, com o cavalo dele afundando na areia movediça.
O homem desesperado viu o comerciante, falou, me ajuda a tirar o cavalo daqui. É meu sustento esse cavalo, eu não posso ficar sem ele. O comerciante não entendia de cavalos, mas ele sabia que está escrito na Torá, que quando você vê o burro do seu irmão, o jumento do seu irmão atolado, o que está escrito? Azov tazov imó, está escrito lá que você tem que ajudar o seu irmão. Você não pode fechar o olho e ir para mim. Se viu o burro do seu irmão atolado, você tem que ajudar. Isso o comerciante sabia. Ele foi tentar ajudar. Puxava lá o burro, puxava o burro. E não tirava o burro, não tirava. No final, depois de muito esforço e um bom tempo tentando, ele caiu na lama, se sujou todo o comerciante. Conseguiu tirar o burro, mas voltou todo sujo, já estava entrando no Shabat. Não deu tempo direito de se lavar. Mal ele tomou um banho de português, como se fala no Rio de Janeiro, banho de gato aqui em São Paulo, né? Eu vi que o Nino está aqui. Nino, desculpa, você mora aí em Portugal, mas não leve a mão, não. Banho de gato, então. Banho de gato. Tem gente de Portugal assistindo aqui também. Banho de gato, né? Você joga água. Ele chegou na sinagoga todo sujo, assim, todo um cheiro mal para o Shabat. E o comerciante, desculpa, o cocheiro, foi no mikve, tomou um banho, botou desodorante, né? Tudo limpinho, foi para a sinagoga. Quando chegou na sinagoga, tinha umas pessoas lá que não tinham de comer, eram turistas, visitantes, estavam ali. E ele convidou algumas pessoas na casa dele para vir jantar, fazer o kiddush. Quando essas pessoas chegaram na casa dele, o que ele tinha? Ele tinha lá uma sardinha e meia para comer. Era pobre. Dividiu a sardinha assim, deu um pedacinho para cada um. Todo mundo saiu morrendo de fome. Depois de 120 anos, os dois chegam no céu. Vão para o julgamento. O Tribunal Celestial escuta cada um dos dois e decreta o seguinte, que vão ter que voltar. Porque cada um fez a missão do outro. O cocheiro tinha que ajudar a tirar o cavalo de lá. E foi fazer, não fez isso. O rico tinha que convidar os visitantes para comer salmão na casa dele. E cada um foi fazer a mitzvah do outro. Tem que outra vez voltar para a terra, falou o Tribunal Celestial, para que cada um de vocês faça a sua mitzvah e não do amigo. Então eu vejo Benor querendo ser judeu. Ou não judeu. Né? Antes de Benor. Benor normalmente não quer ser judeu. Mas tem alguns que querem ser judeu. Quer fazer a mitzvah do judeu. E o judeu querendo fazer igual do Benor. Meu amigo, cada um tem que fazer a sua. Cada um tem que estar contente com a sua missão, que Deus designou para ele. Agora, qual é a missão? Essa é a chave, essa é a grande pergunta de hoje. Como é que eu sei qual é a minha missão? Como é que eu sei qual é a minha missão? Então se explica da seguinte maneira. Tem uma carta do Rebbe. Na verdade, antes mesmo do Rebbe, já está escrito nos livros. De uma maneira geral, Deus deu aptidões para cada um de nós. Eu já falei sobre isso aqui. E cada pessoa tem que fazer o máximo para explorar a aptidão dele, que ele tem. Se ele é um cantor, então ele vai cantar músicas racídicas. Se ele é um escritor, ele vai fazer postagens bonitas no Facebook, por exemplo, para divulgar o movimento Bnei Noach, para divulgar a fé monoteísta, para divulgar coisa boa. Se ele é um artista, um artista gráfico, design gráfico, ele vai fazer postagens bonitas para poder também divulgar cada vez mais a fé monoteísta e assim por diante. Agora, além disso, às vezes está escrito que quando você tem uma mitzvah, que aquela é difícil para você, então pode ser muito provável que aquela é uma missão que você tem. Tem uma carta do Rebbe, de uma pessoa que escreve para o Rebbe, e fala, e dá boas notícias sobre alguns assuntos, e sobre o assunto do Shalom Bait, ele fala sobre o assunto da paz no lar. Externamente melhorou um pouquinho, mas internamente ainda está ruim, ele escrevia para o Rebbe. O Rebbe fala, nós acreditamos na reencarnação. Então, se isso é uma coisa que você está tendo dificuldade, é bem provável que essa é a sua missão, de ter paz no seu lar, com a sua esposa, se esforçar nesse sentido. Então, por mais que seja difícil, se está muito difícil, é sinal que talvez você tem que botar muita força nisso, aí que está a sua missão em especial. Então, essa é uma dica para as pessoas. Veja onde você tem mais dificuldade. Talvez está lá que está a sua missão. Enfim, gente. Pessoal,
nós vamos ficar por aqui hoje. Vou lembrar vocês, aqueles que participam aí das aulas e quiserem ajudar o nosso movimento, então entre agora no site www.soubenanoa.com.br e faça lá sua inscrição, ou tem um número aí que o Caio acabou de postar, WhatsApp nosso, que é o 011 95911 9658. Através desse WhatsApp, você manda a sua intenção de ajudar e seremos muito gratos pelo seu apoio também. Gente, uma boa noite a todos e até breve, se Deus quiser. Sim, vou deixar gravado. Aí vai ter. Só que não sei. E aí, quando for de e-mail, o Caio sobe o vídeo no YouTube, no Face. O Instagram teve 23, aqui teve 150 e poucos, aqui teve 77, por aí. Nem sei. Não, no YouTube teve 150 e poucos. No Face teve 77, 250. Quanto que foi semana passada, vocês se lembram? Não, 70? Tá diminuindo, gente, tá diminuindo.